Então, muito bem-vindo ao primeiro episódio do MantraCast. Comigo hoje tenho a grande Maria Júlia Pinheiro, Magil para os amigos. Magil, que é um triple threat, um quadriplo threat ou vários threats. Magil que se manifesta-se em todas as formas artísticas possíveis. Magil que é dramaturga, que é atriz, que é poeta, que é slammer, que é pesquisadora. Magil, no meio de tanta coisa, como é que te encontraste? Eu me encontrei? Eu não sei não se eu me encontrei. Portanto, achas que apesar de seres muita coisa, não há uma coisa que te defina? Não há. Não, porque você brinca com isso, né? Mas que eu sou muitas, assim. Eu acho que eu sou muitas mesmo. Tu és muita coisa porque ainda não encontraste uma coisa para ser? Eu acho que quando eu morrer, aí as pessoas vão poder dizer, mas Ju foi isso, sabe? Mas até lá eu quero experimentar várias coisas. Até para as pessoas discordarem quando eu morrer. Mas para além do que eu disse, também és educadora, podcaster e feminista. E na última parte, na feminista, quero que fales mais do que é ser feminista, porque o feminino já engloba ser mulher, não é? Mas, pelo menos na minha ótica, há muita mulher que não é feminista. Como é que explicas isso? Acho que são 3 coisas diferentes. 3 coisas. São 3 coisas. O feminino, o que é ser mulher e o que é ser feminista. Então, tu achas que uma mulher não tem que ser feminista? Ou tem que ser... E também não tem que ser feminina. O feminino é um dos modos de estar no mundo que habita homens, habita mulheres, assim como o masculino habita homens e habita mulheres. Existem outras formas de estar no mundo que não estão nessa dualidade também, né? Que não é nem feminino nem masculino, que é uma outra coisa. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. O que é homem e o que é mulher é uma construção social de um padrão de gênero e que é totalmente cultural, não tem nem a ver com natureza, apesar dos corpos físicos determinarem muita coisa também, né? E o feminista é uma noção de mundo de que existe uma hierarquia socialmente, politicamente construída, historicamente construída também, né? E que determina uma hierarquia entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher, e que coloca... E o feminismo não é... Aliás, é dar poder à mulher, porque... ao fim e ao cabo, o mundo que nós vivemos é... Tira o poder da mulher o tempo inteiro. Sim, é patriarcal. Patriarcal, exatamente. E é um pouco entender isso, assim. Então, o feminista é um homem, também pode ser antimachista, né? É importante, inclusive, que os homens sejam traidores do sistema. Acho isso bem importante. E que feminista, uma mulher pode ser, um homem pode ser. Nem toda mulher é feminista, claro que não. Não, e o problema, pelo menos na minha ótica, acho que é precisamente isso, porque há... pelo menos eu fui educado por mulheres que pensavam como homens. Sim. Elas nunca na cabeça dela sabem ou praticam o feminismo. E acho que isso é uma enorme desvantagem para as mulheres, porque poucas delas sequer sabem o que é ser feminista ou o que representa. Sim. Porque lá estamos num mundo de homens e muita da educação que nós recebemos é para pensarmos como homens, sendo nós mulheres ou homens, mulheres ou homens, sim. Sim. É para pensar de um jeito patriarcal, né? No sentido de que o homem tem mais poder que a mulher e que o que é do mundo masculino, né? Do dito mundo masculino, que é associado ao masculino, é mais relevante, é mais importante e, portanto, tem mais peso, mais poder do que o que é associado ao mundo da mulher. E eu acho que sim, nós temos... muitos oprimidos que se identificam com a lógica do opressor. E aí, vou até mais amplamente, né? Nós temos isso em questão de capital. Então, tem muita gente pobre que pensa que é rico, né? Que pensa no sistema de uma forma capitalista, que pensa numa forma que oprime a própria pessoa. Assim como nós temos... O racismo tá aí, assim como o machismo tá aí, sabe? Eu acho que é muito uma construção de pensamento versus os corpos, assim. É você entender que seria maravilhoso se a gente pudesse eliminar o homem branco, europeu, heterocentrado, etc, achando que está eliminando todo o mal da sociedade, sabe? O problema é o pensamento. O problema não são os corpos.
Não são os corpos. Porque o pensamento machista, o pensamento racista, o pensamento capitalista está em nós. Gênero, sim. Exatamente. Então, exatamente. Então, por isso que eu digo, eu acho super possível um homem ser feminista. Assim como eu, como uma pessoa branca, me coloco como antirracista. Claro que eu tenho todos os privilégios da branquitude. Então, também é muito fácil falar que eu sou antirracista e não ter ações antirracistas, sabe? E aí eu ganho privilégios dentro disso também, né? Então é a ação que importa mais do que o pensamento. Mas a gente tem que desconstruir o pensamento. Achas que, apesar de estares num movimento contra, no caso, desculpa, pegando na questão do racismo, pode ser antirracista, mas mesmo assim ter privilégios sendo antirracista? Sim, porque o sistema, e aí... O sistema, quando eu digo, eu estou dizendo do sistema capitalista, mas também do sistema racista e também do sistema patriarcal. Ele é muito rápido em mover para ganhar privilégios dentro dos opressores, sabe? Então, até um homem que estuda o feminismo, é muito rápido ele virar um grande opressor dentro do feminismo. Mas por quê? Porque fica com... O status entre as mulheres. Ok. É a mesma coisa uma pessoa branca. Muito rapidamente você usa o seu capital da branquitude dentro de uma luta que não é sua. Querendo protagonismo, usurpando status, exato. Então é muito rápido isso acontecer. Por isso, eu sempre falo isso, eu dou aula, né? Eu tenho um núcleo de dramaturgia. E eu... Como é que se chama? Núcleo de dramaturgia feminista. E ele é dramaturgia não só porque a gente estuda bastante coisa referente ao teatro, mas porque ele trabalha com ação. Porque eu realmente acredito que só a ação transforma. O objetivo não é das aulas, mas da turma, do projeto em si é criar, não é criar temas, mas criar projetos que sejam contra, projetos feministas, que sejam contra o sistema, ao fim e ao cabo. Sim. E agora perdi, peraí. Não, mas que sejam contra o sistema, não sei se eu estou te interrompendo, desculpa. Não, o que eu quero que me digas, por exemplo, a finalidade ao fim e ao cabo do grupo de dramaturgia feminista é criar projetos que sejam feministas e anti-sistema. Sim, eu falo muito isso, assim, que eu não acredito, pelo menos, num feminismo que não seja, junto com o feminista, antirracista e anticapitalista. E eu não acredito porque o feminismo sozinho, ele é vontade de supremacia branca. E por quê? Porque quem vai se sobrepor dentro de um feminismo que não se pense anticapitalista e antirracista, por ter mais privilégios nesse mundo, é a classe média branca. Então, toda vez que você vai falar de feminismo, eu penso assim, toda vez que você vai falar de feminismo, você tem que incluir um pensamento anticolonial, um pensamento antirracista e um pensamento anticapitalista. É claro É claro que isso não acontece sempre. Claro que o feminismo, como toda luta, como todo movimento, tem muitas dissidências, tem muitas formas de agir, né? Sim, mas eu acho que a necessidade do feminismo vem ou sempre foi necessário muito antes de sequer começar-se a colonizar ou é uma grande questão isso. Sim, acho que vem antes de qualquer desses momentos da história da humanidade. É uma grande questão, eu concordo, mas eu acho que nesse momento histórico é impossível pensar nele separado. Aí a gente pode pegar a Silvia Frederick, a gente pode até a Maya Angelou, a Angela Davis, que fala um pouco sobre isso, né? Mas para não entrar em teoria, nesse momento, com as forças que a gente tem atuando nesse momento, você não consegue dissociar. Você não consegue lutar por uma opressão, você tem que lutar por todas. O presente já é um manifesto desses vários acontecimentos que aconteceram na história da humanidade e... Exatamente. Ok, percebo. Eu acredito com todas as minhas forças que a gente tem que desconstruir a ideia da opressão, não só as opressões particulares. Do que é ser oprimido. E do que é ser opressor. E essas duas figuras, o oprimido e o opressor, existem dentro da gente. Então eu falo muito em alteridade até nesse núcleo, né? Mas é essa ideia de você desconstruir dentro de si e, portanto, nas suas relações, porque eu não acredito em nenhuma fala que não tenha ação, mas desconstruir a ideia da opressão. E por isso que eu faço tanta coisa, por isso que eu organizo tanta coisa, por isso que eu tenho essa coisa que você brinca comigo, mas de querer que todo mundo seja plenamente vivo ao meu redor, sabe?
Porque eu sei que quanto mais gente plenamente viva ao meu redor eu vou ter, mais eu vou ter. Quanto mais gente com vontade de viver, mais eu tenho vontade de viver, então, sabe? Isto é o teu propósito, ao fim e ao cabo. É sentir que as pessoas estão tão vivas ou tão alertas quanto tu ao teu redor. Quando fazes as criações dos teus poemas ou dos teus textos, pode não ser poema, mas pode ser um texto, vai sempre ao encontro dessa urgência que tu sentes, portanto. Sim, dessa vontade de viver mesmo, assim. Eu gosto de espalhar a vontade de viver, porque... Sim, porque ao fim e ao cabo, na tua opinião, achas que uma pessoa ignorante é uma pessoa que não está viva? Assim, ignorante no sentido até puro da palavra, né? Que ignora. Porque eu acho que a vida é muito rara, a vida é um acidente cósmico. Então que a gente tem que aproveitar esse acidente cósmico, sabe? É muito raro, muito... Ainda mais quando a gente é bonita. Não, mas é que eu acho que tem um lugar que tem que viver mesmo intensamente. Eu acredito muito nisso. E acho também que tem um sistema, o capitalismo neoliberal, a forma como a gente está vivendo, o Mark Zuckerberg e etc. Tem um sistema que nos quer com menos vontade de viver. Nos quer sozinhos, nos quer nunca pensando em coletividade, nos quer achando... Confortáveis. E também confortáveis, mas deprimidos e ansiosos e sem autoestima e sem confiança no outro e sem confiança em si próprio, porque eu acredito que quando você tem confiança no outro, você tem consigo próprio também, né? Sem honestidade, as pessoas acham que elas têm que mentir, que roubar para viver, sabe? Assim, acham que não podem confiar no outro, que não podem... E que não podem ser confiáveis também. Eu acredito muito na honestidade, eu acredito muito em uma vivência... plena, assim, ligada de fato com a gente mesmo, sabe? E que por isso faça com que a gente possa estar junto do outro. E acho isso uma sabotagem ao sistema. Eu acho que quando eu converso com alguém, quando eu faço um evento, quando alguém lê um texto e fala, nossa, eu saí com vontade de viver. Quando alguém faz uma aula minha, eu, nossa, saí com vontade de viver, eu falo, tô sabotando. Sabotei, foda-se, Zuckerberg. E aí eu fico feliz. Não sei se pode falar palavrão no seu podcast. Pode sim, até caralho, foda-se, caralho. Pode falar tudo. É um podcast livre e para maiores de 18. Ok. Nós viemos aqui com o propósito de... As pessoas não sabem porque ainda não o viram, mas nós viemos aqui com o propósito de fazer uma filmagem de um poema lindo seu. Poema este que tem, fala sobre o mar e das suas várias formas, não é só a líquida. E eu queria saber, o mar como outros elementos, mas principalmente o mar, qual é a sua relação com a tua criação? Eu li... Tenho um fantástico livro teu, O Avessamento, e notei que o mar está presente em muitos poemas teus. Sim. Fala-me do mar. O que é o mar para ti? Nossa, é difícil. Eu acho que o mar, ele condensa algumas das coisas que eu mais procuro. Condensa. Ele tá ali tudo dentro do mar, sabe? O mistério. Eu acho muito doido pensar que a gente já foi pra Lua e que a gente ainda não viu o mar inteiro, a gente não conseguiu mapear o mar inteiro. E que o mar é muito misterioso, assim. E ao mesmo tempo eu sinto que alguns dos meus momentos de maior dor na vida, eu tive o mar como cura. E então eu sinto o mar muito ligado à minha mãe, porque minha mãe é uma figura que cura muito, né? Não só porque ela é médica, mas também porque minha mãe é uma bruxona, assim, sabe? Minha mãe é muito sábia. Então... Ela tem a cura, tem um grande poder de cura. Gostei da palavra bruxa e de ser médica, porque de certa forma... Não deixa de ser, né? Ela é. Eu já ouvi muitas vezes de pacientes da minha mãe. Nossa, sua mãe é meio bruxa, né? Eu sei. E minha mãe é muito sábia. Minha mãe é uma pessoa muito especial, assim. Ela não só é muito bonita, como muito inteligente, muito, muito potente, assim, sabe? É uma mulher que eu admiro muito. Acho que é a mulher que eu mais admiro na vida. E o mar me remete muito à minha mãe. Ao mesmo tempo, com a morte do meu pai, eu percebi um poder de comunicação. Eu sou muito ligada à comunicação, né? Como podemos perceber. Mas eu percebi com a morte do meu pai um poder de comunicação que ele está para além do tempo. Que é uma comunicação que ela acontece... Você acha que comunicação é só isso, né? E eu descobri com a morte do meu pai que comunicação se dá no tempo. Que às vezes, 3 anos depois, eu vou ver uma palavra, eu vou entender uma coisa que meu pai me falou lá atrás... Ou eu vou viver uma coisa e vai ressignificar um livro que eu li. Que a comunicação se dá em outros espaços, sabe? Que às vezes telepaticamente a gente conversa muito melhor com alguém do que pessoalmente.
e que comunicação também é um grande mistério, assim, também é um pouco estar aberto para coisas, sabe? Então eu sinto que o mar também tem a ver com isso, assim. Também tem a ver com essa capacidade de comunicação que eu descobri e que eu não sabia que tinha. Bom, isso são algumas das coisas que me conectam ao mar. Sim, acho que é isso. Sim, obviamente o mar não tem a forma dela, o mar inspira-te, porque o mar lembra-te as outras pessoas. Só que também me lembra uma espécie de um escuro, assim. Eu tenho uma relação muito grande com o vento, o que é engraçado. Mas eu me sinto muito vento. Se você me perguntasse qual que é o elemento da natureza que você é, eu diria vento. Eu não tenho dúvida de que eu sou um vento, sabe? Até por isso da comunicação e tal. Eu acho que eu sou um vento, mas eu me sinto mais completa com o mar. Então talvez o mar seja algo que me falta. Por isso que eu trago tanto na minha poesia, porque me falta. Mas o mar é tão imenso. Né? Falta-te uma coisa muito grande. Nossa, se falta uma coisa muito grande. Tens algum sonho que não te deixa dormir? Ui, é uma excelente pergunta. Eu gosto de fazer perguntas, sim. Nossa, excelente pergunta. Você devia fazer um podcast. Eu estou pensando nessa ideia. Quem sabe? Nossa, é uma excelente pergunta. Eu acho que sim. Eu tenho 3 sonhos que não me deixam... 3 sonhos? 3. O primeiro... Bom, eu vou falar não em ordem de importância, né? Mas eu acho que eu tenho um sonho muito grande de comunicação, assim, de tocar as pessoas. E às vezes eu acho que isso é na música e eu não sei nada sobre música. Às vezes eu acho que isso é nos grandes meios, em televisão, grandes, okay. Alguma coisa assim. E eu também nunca acessei isso. Então eu acho que meu grande sonho, primeiro, eu vou colocar em ordem, assim. Meu grande sonho são os outros, assim. Meu grande sonho é acessar os outros. E eu não sei se... Eu acho que isso é um pouco na música, eu acho que isso é um pouco... Enfim. E tu, obviamente, achas que a arte é a melhor ferramenta para se ligar aos outros? Não sei. Não sabes? Eu não sei. E aí eu vou ser bem honesta, eu não sei porque o Bolsonaro ganhou no meu país. E isso me fez Mas pensar... Mas isso é corrupção e etc. Não sei. Eu acho que achas também falta comunicação. Não. Achas mesmo... Ok, agora estamos a falar de política, mas achas mesmo que uma pessoa como o Bolsonaro conquistou mais de metade do país? Já não me lembro da percentagem de vitória dele, mas tem que ser uma maioria, não é? E eu não vejo o Bolsonaro ganhar alguma coisa sem ser com corrupção, porque a forma dele pensar é tão... nebulosa, né? Tão fechada que é impossível que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, identifique-se com tal. Então, eu acho que as pessoas estão com um pensamento fechado e nebuloso, e acho que o Bolsonaro, ele tem 1 trilhão de defeitos que eu nem preciso listar. Igual ao Trump, se calhar. Mas ele tem uma boa comunicação para o momento presente. Isso é uma coisa que me atormenta, assim. Liga as pessoas. Ele liga as pessoas. Mas desculpa a comparação, mas sim, é parecido com o Lula, por exemplo. É que o Lula... Eu sou um grande fã do Lula no sentido comunicativo mesmo. Exatamente. O Lula, ele tem uma forma muito fácil de falar, muito leve e muito tal como profunda. Mas é que o Bolsonaro, a cada 8 palavras, primeiro que ele não termina nenhuma frase, segundo que são palavrões, não tem comunicação de fato. Tem uma baboseira que ele fala ali, só que as pessoas se identificam também, porque as pessoas estão cognitivamente perturbadas, né? Mas o Lula, ele tem um pensamento muito profundo e ele fala isso de uma forma muito simples. Ele é um orador mesmo, assim. Ele tem imagens muito bonitas. Se você pega um discurso do Lula, é bom, sabe? É bom, assim, E eu acho que isso me incomoda, por isso que eu digo tanto da música e por isso que eu digo tanto da TV, porque eu acho sim que a arte, obviamente, é o meu espaço de comunicação, mas eu acho que, infelizmente, poesia e teatro ainda são para poucas pessoas, ainda que eu me esforce muito para levar para a rua, é para poucas pessoas, porque foi ensinado que é para poucas pessoas, né? Então o esforço é mostrar que é para todo mundo. Mas eu acho que tem alguma coisa na grande comunicação que eu ainda quero explorar e que eu sinto que eu ainda não consigo. E que eu quero estar na TV, eu quero estar nas rádios, sabe? Eu quero comunicar com as pessoas. Amanhã, imagino. Nossa, eu quero muito. Tomara que sim, porque eu quero conseguir comunicar coisas boas para as pessoas e sinto que existe um trabalho de base feito no meu país, pelo menos, pela igreja evangélica e pelo agronegócio e pela direita, extrema direita,
que é uma comunicação, por todos os defeitos éticos que tenha, muito bem sucedida. E eu queria conseguir, sabe? Eu queria ter o alcance que uma música sertaneja tem, assim. E acho que isso perturba meu sonho. Acho dos 3 sonhos, né? Voltando à pergunta. Esse é conseguir me comunicar com muita gente. O segundo é meio bobo, mas é verdadeiro, eu tenho que fazer. E talvez tenha muito a ver com o primeiro, que é ser amada, assim, sabe? Sentir que eu sou amada mesmo. Olha, vou me emocionar. Sim, mas o ser amado é relativo, porque o amor é uma coisa tão pessoal que nunca podes esperar que seja de muitas pessoas, ou não? Não sei, porque mas eu acho que eu quem queria... ama nunca é numa forma coletiva, numa forma individual. É que eu... Por isso esperar amor de toda a gente é complicado, ou não? Mas se é um sonho, ele tem que ser complicado. Eu não quero um sonho fácil. Ok. Não, mas eu quero me sentir amada, assim. Isso seja construindo uma família, de uma forma mais ampla, mas eu quero ser amada. Acho que isso perturba meu sonho. E o último eu quero fazer diferença. Acho que os 3 são o mesmo, no fundo, né? Mas eu quero fazer diferença, assim. Eu quero sentir... Quando eu morrer, no meu velório, eu quero que tenha muita gente falando, nossa, minha vida... Maju fez diferença na minha vida, sabe? A diferença... Eu, pelo menos, eu não quero, eu sei. E pessoalmente tu, mais do que ninguém que tens tanta coisa já feita, uma questão dessas para mim não faz sentido, porque tu já fizeste coisas para marcar a diferença. E estou certo que no teu velório não vai ser igual a mais ninguém. Tomara que meu velório seja bem animado. É Com um sonho música... estranho ter esse desejo? Não, é um desejo. E acho que pode-se concretizar. Que demore. Pode Claro ser daqui a 60 anos, mas... sim, estamos a pensar no futuro. Mas não se preocupe, mas eu já conseguiste isso. E acho que é isso mesmo. Muitas das vezes nós não temos a percepção do movimento que nós fazemos ou dos nossos atos. Sim. E pelo menos isto agora nem sei se apropria-se para o podcast, mas o pensares que és grande impossibilita de ser tal, porque tu já és. Não te precisas de questionar para o ser. Para o ser só tens de ser. E tu já és. Fica no podcast, sim, gente. Não, mas o meu primeiro episódio é precisamente sobre essa pessoa que veio-me desbloquear e veio-me mostrar que a palavra importa, que é isso, que a palavra importa. E a grande Maju foi responsável por isso tudo. Vejamos na questão da criação. Qual é a tua visão do tempo da criação? Eu sei que tu escreves muito, mas escreves pouco. Antes de mais, desenvolve essa ideia de como escrever muito... Não, escrever muito, mas escrever pouco. Sim. Nossa! Ai, que difícil. Eu estou escrevendo o tempo inteiro. Mas, por exemplo, quando disse escrever muito, é, por exemplo, estamos a ver uma falésia. Tu escreves a falésia, Não. Eu tenho a sensação de que eu vou morrer com a caneta na mão, assim. Porque o tempo inteiro eu estou, de fato, escrevendo. Eu escrevo muito. Mas, do que eu escrevo, eu uso pouco. E eu tenho uma coisa... Eu sou geminiana, né? Mas guardas tudo? Oi? Guardas tudo? Guardo, mas de uma forma bem confusa. Tipo, metade tá no celular, metade tá no computador, aí tem no bloquinho, eu tenho sempre 1 trilhão de bloquinhos. Aí eu falo, não, agora eu vou organizar meus bloquinhos. E não tá nada organizado. E eu vou escrevendo sempre muitos projetos ao mesmo tempo. E aí eu vou escrevendo e falando, isso aqui é pra cá. Isso aqui é pra cá. Sabe assim? Eu nunca sei onde é cada coisa. Mas sentes-te que tudo que crias tem um propósito? Não, eu percebo depois que aconteceu. E até é engraçado, porque se você me perguntar a história de cada um dos livros, eu vou saber te contar histórias, dar um podcast sobre cada história de livro, assim. Porque eu vou te dar uma história com começo, meio e fim, e aí com pontos dramáticos, com momentos de virada, sabe? E aí, ele fez isso? Exatamente. Sempre. Mas, na hora que eu tô vivendo, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. É que eu sinto que quando acaba, tudo faz sentido, sabe? Mas durante é um caos completo.
Mas é tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo. As pessoas ficam, nossa, mas você mora meio em Portugal, meio no Brasil. Nossa, mas você dá aula de dramaturgia, você faz poesia, você dirige, você faz muita coisa. Não, gente. É que se eu não dirijo, eu não escrevo dramaturgia. Se eu não escrevo dramaturgia, eu não dou aula. Se eu não dou aula, eu não escrevo poesia. Ou seja, está tudo encadeado. Está tudo muito. É um caos completamente organizado. Assim. De fato, habitam muitas pessoas dentro de mim, só que uma não aguenta a outra, sabe? Então eu preciso que uma saia para que a outra venha. Eu preciso disso, eu preciso... Mas, enfim, eu preciso. Voltando à pergunta, então... ou seja, tu não pensas no tempo enquanto crias? Não, eu acho sempre... Eu tenho um medo muito grande de morrer jovem. Eu não acho que eu vou morrer jovem. Mas porque tiveste algum trauma? Não. Alguma pessoa que morreu jovem? Não, que pelo contrário. Simbolizava... Não, eu acho que todo mundo da minha família morreu no tempo certo, assim, sabe? Mesmo meu pai morreu com 60 e pouquinhos anos. Ele morreu jovem, mas... Todo mundo morreu no tempo certo. Então, mas porquê do medo? Não sei. Porque achas que não estás a viver o suficiente? Pelo contrário, eu acho que eu tenho muita pressa de viver. Então eu fico vivendo muita coisa ao mesmo tempo, meio com medo de morrer, sabe? Então eu vou fazendo tudo, porque e se eu morrer amanhã? É melhor fazer isso. Eu penso muito na minha morte, isso é uma questão pra mim. Então eu acho que... Mas pensas muito na vida também? Eu acho que como eu Ou vivo menos muito... na vida do que... Não, eu acho que... Não sei te dizer. Eu acho que as duas coisas estão muito próximas pra mim. Estão muito vida próximas. E a morte, obviamente, sim. Então um clique. Então eu vou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, porque eu percebo que eu preciso um pouco disso, sabe? E por isso eu não penso no tempo da coisa. E quando eu percebo, as pessoas falam, nossa, tá fazendo tanta coisa. Eu falo, não, mas eu não tô fazendo nada. Sabe quantos episódios de série eu já vi? Sabe? Eu esses dias foi muito engraçado, porque eu fiz uma story no Instagram falando, TPM dos infernos, não consigo fazer nada. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Não dá pra fazer nada. E aí eu me toquei que eu tava fazendo isso enquanto eu dava aula, enquanto eu organizava minha mala, enquanto eu limpava minha casa e tava produzindo 2 eventos. Quer dizer, o meu não produzir nada é produzir mais do que muita gente, sabe? Só que... Pra mim, eu não tava fazendo nada. Se você me perguntasse o que você fez ontem, eu vou falar nada. Sim, porque vejo um fim e tu só estás no início, estás a fazer. E enquanto não veres o fim, torna-se difícil vê-lo. E é por isso que acho que fechas-te nesse sentimento do fim, porque não o vês. Ao fim e ao cabo, quando estás a criar, nunca vês o fim. Eu acho que rola um negócio de eu ter muito pouco distanciamento de mim. Pouco distanciamento? Eu tô muito próxima a mim, sabe? Então eu não consigo ver algumas coisas. E isso é uma delas, assim. Isso de fazer muita coisa e não perceber. Achas que tira-te o tempo para ti própria? Eu tiro muito pouco tempo. Eu sou muito ligada aos outros. Costumas fazer meditação? Eu medito e eu passo... Se você me perguntar quanto da minha semana eu passo sozinha, você ficaria impressionado. Eu passo muito tempo sozinha. Sim. E eu gosto muito de ficar sozinha. Muito. Se deixar, eu fico muito sozinha. Eu também. Nossa, é um horror. É um horror. Eu sou tão fixe. Por que eu preciso ficar com alguém? Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu conto as horas pra ficar sozinha, assim. Mas... Já me perdi totalmente, a gente tá tomando vinho demais. Pois, eu já não sei em quantos minutos vai. Vai ser os 5 primeiros episódios vão ser comigo. Eu estive a ler e não há propriamente tempo para um episódio, por isso. Então pronto, o episódio de estreia pode ser gigante. Espectadores, eu espero que vocês estejam gostando. Sim, mas no fundo é o de secar e a pessoa disseca-se tanto quanto quer e para todos os efeitos tu és uma pessoa enorme. No sentido da palavra e não da pessoa. Sim. Por isso é normal que isso tenha 47 minutos. Mas você sabe que é engraçado isso, porque disso da solidão, né? Porque eu sinto muito isso, que existem pessoas que passam a vida inteira sem se conhecer e que não conseguem chegar numa profundidade de si, né? Eu acho que estão muito atento ao exterior e não ao interior. Muitas das pessoas só se questionam do que está ao redor, mas nunca do interior ou pelo menos dos comportamentos, dos porquês
de isto influenciar-me desta maneira. Nós passamos tanto tempo a justificar o exterior que muitas das vezes não olhamos para o nosso dentro. Eu acho um pouco triste isso. E eu acredito muito que a gente atrai o que a gente emana, né? E eu, não só por ter nascido em São Paulo, que é uma cidade muito grande, mas por ter feito muita coisa em São Paulo, muitos cursos, assim, eu dei muita sorte de conhecer gente muito legal. E toda vez que eu viajo, eu sinto... O que tu dizes sobre a sorte? Eu acho que ela o não acaso. existe. Acaso existe, tem que existir. Tu estás num sítio e acontece isto. Tu é que foste para este sítio. Não, acaso. Pode ser, mas eu tenho medo disso, porque aí, quando tem coincidências demais... Já alguma vez estiveste num sítio errado? Já, várias vezes. Fala-me de um deles. Um sítio errado? Um sítio onde tu pensaste, não era suposto eu estar aqui. Eu vou dar uma resposta que não vai ser confortável, posso? Claro. Eu sinto que quando eu cheguei em Portugal, eu fiz o que eu tô fazendo aqui? Porque é isso que eu tava falando, né? Eu sinto que eu sempre atraí gente muito legal, assim. E isso me dá uma certeza, tô no caminho certo. Mas eu tenho uma infância... Enfim, a minha vida é uma série de desgraças. Depois a gente pode falar sobre isso. Isso é um filme. Minha vida é uma baita novela, quase mexicana. Existe um filme muito bom que se chama-se assim. Mas eu já passei por alguns estresses pós-traumáticos, enfim, algumas questões. Mas, mesmo assim, eu sinto que eu atraí pessoas muito legais. E mais velha, mais pessoas legais. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu vim muito sozinha, né? Eu vim por uma coisa de querer ficar sozinha. E no primeiro ano, assim, eu fiz gente, mas o que tá acontecendo? Por quê? Porque hoje eu entendo totalmente. Porque eu precisei passar por isso. E acho que até uma decepção muito recente que eu tive me mostrou isso, assim, que eu precisei aprender a dar limites. E foi importante fazer isso, sabe? Não vou dizer que não foi. Foi bem importante ter passado por isso, ter passado por algumas decepções. Porque agora eu me encontro num lugar que eu falo, nossa, como eu admiro as pessoas que estão ao meu redor. Nossa, que alegria estar com tanta gente que eu admiro tanto, que é tão bom coração, e que é tão honesta, e que é tão verdadeira, sabe? E eu te falei isso hoje, a gente... Desculpa, ouvintes, mas a gente conversou um pouco sem vocês saberem. E eu falei isso, que eu sinto que os últimos 3 meses, porque eu tô aqui desde julho, eu sinto que os últimos 3 meses foram bizarros, assim, que eu só encontrei gente muito maravilhosa e muita potência e muito encontro bonito, sabe? E que me dá uma certeza de que agora eu tô no lugar certo. Mas eu acho que a gente... caminha um pouco, sabe? Eu já senti que eu estava em lugares errados. Sim, a questão é, apesar de nós não sabermos onde nós estamos, continuamos a caminhar. Super. E o andar leva sempre a algum sítio. E tem muita... E não há ninguém que cante mais que a Magil. Afinal, eu sou 8 pessoas. Eu sei! Já disse, não vou descobrir o teu segredo. E são mais 8 corpos aí escondidos no armário dela. Não, mas eu acho que uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu tenho agido muito, né? Porque eu já falei, pensar pra mim é agir. É integridade com o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, sabe? Se eu sinto algo, eu vou até o fim. Eu posso me arrepender, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, sabe? Assim. Então, ser muito ética com as pessoas, mesmo com quem não é ético comigo, assim. Eu acho porque isso... é um exemplo. É um exemplo, mas é uma postura no mundo, assim. Porque eu posso não parecer, mas eu sou muito religiosa. Pois, não tenho... pelo menos não te vejo a falar tanto de Deus assim. Eu sou muito religiosa. Eu sou agnóstico. É? Não acredito em Deus, mas acredito numa força superior. Acredito que há coisas maiores do que nós, mas, no entanto, não acredito que ele tenha a forma que as pessoas lhe dão. Sim. Eu também acho que não. Eu acho que ele não é esse Deus cristão. Cristão ou que seja? Não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Cristo, mas eu não acho... Acreditas que Jesus. Acreditas que Jesus existiu? Não sei se ele existiu ou não. Eu acho que ele é uma grande força mitológica. E se ele existiu ou não é o de menos. Assim como eu acredito em outros deuses, no sentido arquétipico mesmo, né? Eu acredito sim em Deus, em Jesus como forças espirituais e salvadores, em alguma medida. Mas eu acho que existe uma questão misteriosa muito maior.
sabe? Já alguma vez falaste com Deus? Ou muitas vezes, muitas vezes. Quando é que falas com Deus? Em silêncio, num quarto fechado, só comigo, assim. O que eu acho é que esse Deus católico, esse Deus evangélico, não sei não. Mas sentes uma presença enquanto estás em silêncio? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que Deus habita muito os nossos corpos, assim. É a gente... Quando eu escrevo, eu sinto que Deus está presente, sabe? Obviamente. Também sempre acho que há uma coisa superior a nós quando nós escrevemos. Eu acho que Jesus, enquanto Salvador, enquanto Deus único, né? Ele tem uma potência muito grande. Eu sempre brinco que é roteirista, na verdade. Porque é a potência do mistério. Jesus é roteirista? É o roteirista da minha vida. Mas é essa potência do mistério, assim, sabe? Podias pôr no teu carro, na parte de trás. Jesus é meu roteirista e nada a mim. Não, com certeza. Não, mas eu acho assim que tem uma potência da escritura, mas eu acredito muito na palavra, né? Mas dos acontecimentos enquanto enredo, sabe? Que é muito sábio, que é muito misterioso, que é muito cheio de acasos e que é muito maior que a gente. E eu acredito muito em Deus, muito. E acho que tem uma coisa de... Porque a vida deu-te exemplos muito. Que Deus existe. E de mistérios. A vida me deu muitos mistérios que eu não consigo responder, assim. Até alguns encontros... Mas a tua justificação é que é Deus. Aos mistérios. Os mistérios eu chamo de Deus. Ok. Eu chamo de Deus. O acaso é Deus. Eu acho que sim. Que é isso, eu acredito numa justiça divina muito grande, sabe? Justiça? Justiça. E mesmo tá num plano que eu não compreendo. Eu não acho que eu compreendo, mas eu não acho que nada aconteça por acaso, nada. O que é um pouco assustador mesmo. E quando tem alguns encontros na vida, eu falei que a vida é muito rara, né? Mas os encontros são mais raros ainda. Você encontrar alguém com quem você realmente possa trocar, sabe? Fazer isso que a gente tá fazendo aqui, olhar nos olhos. Isso é uma presença de Deus, assim. Mas eu acho que Deus tá no mistério também. Deus não tá nas coisas que a gente sabe. Deus tá nas coisas que a gente não sabe. O que fé é confiar no que a gente não sabe. Sabe? Isso é a maior dificuldade de nós todos. Confiar no que nós não sabemos. Mas eu sempre penso isso, assim, que a minha estética, a minha ética e a minha mítica estão muito ligadas. E não tem como ser diferente, sabe? E é um pouco, tá dentro daquilo que a gente começou falando, né? Mas tá dentro da minha integridade, tá dentro da forma como a gente age no mundo. E que tô falando tudo isso, e é óbvio que falar é muito fácil. Viver, tem dor, dói, é difícil. É complicado. Só basta crer. Mas é que eu acho que tem um lugar... E eu cuidei do meu pai durante muito tempo, né? Eu cuidei do meu pai doente durante muito tempo. A tua peça... Palavra mais bonita. Palavra mais bonita. Que eu vi, e agora já não está disponível, mas é uma peça bastante pessoal e que engloba muito a parte da morte do teu pai. Que, para todos os efeitos, é um marco na tua vida. Que influenciou-te bastante. Sim. Onde é que eu ia com isto? Sobre Deus, talvez? Sim. Não sei. Como é que Deus... Pode ser. Pode ser, é um bom caminho. Como é que encontraste Deus neste momento? Eu acho que... Eu acho que a morte do meu pai... 40 minutos. Ouvintes, se vocês estão até agora... Coragem. Não, eu acho que a morte do meu pai me ensinou muito sobre as coisas que eu não sei, assim... No final da vida do meu pai, coisa que eu não conto na peça, né? Mas no final da vida do meu pai, eu ficava sentada do lado dele lendo a Bíblia. E pra mim tem um lugar de lidar com amor mesmo, sabe? Teu pai também era religioso? Não. Minha mãe é muito, mas meu pai não. Quer dizer, meu pai era. Minha formação católica é toda dele. Mas por que sentiste a necessidade de falar de Deus? Porque eu tinha que falar do mistério pro meu pai. Porque meu pai tava fazendo a passagem. Eu tinha que conduzir ele pra passagem, sabe? De alguma forma. Mas foi uma crença tua. Com certeza. E que é uma crença no amor. E eu acredito muito nisso. Deus assim. É amor? Deus é 100% amor. E Deus é amor até no ódio, assim. É você odiar eticamente, sabe? Mas, por exemplo, na Bíblia tu tens passagens em que se recrimina homossexuais? Não tem, isso é má leitura dos homens. É isso que eu digo, esse Deus católico evangélico, eu não sei se eu concordo. Porque Deus era puro amor. Era puro amor. Jesus é puro amor. O cristianismo é um grande problema. Eu fiz o catequismo também. Eu também. Fiz todo o processo de... Sim, não posso pôr para você um pouco mais? Podes. Depois é que comecei-me a questionar porque vi que a palavra que
A palavra, o que se ensinava não era propriamente algo divinal. Não é divino, concordo muito. Sim, por isso que eu distanciei-me um bocado e tornei-me agnóstico. Acredito que haja um ser superior, não acredito que seja assim, né? Deus. Eu entendo super você, porque eu também... Eu acho que esse Deus que os homens criaram, e aí a gente pode voltar, porque né? É criação. É criação. E é criação de um sistema capitalista, racista, machista. Então esse Deus... Por isso que eu estou a dizer as passagens que tens Mas é leitura. É leitura da coisa. Tem uma parte da Bíblia, por exemplo, que as pessoas não falam, em que Deus fala que se você tá olhando para uma mulher que não te deseja e você não consegue parar de desejá-la, que você corte suas mãos e seus olhos. Jesus fala isso. Então, quer dizer, por que essa parte da Bíblia a gente não tá lendo, sabe? É pouco conveniente. Exatamente, é muito pouco conveniente. Então eu acho que tem um lugar que Jesus falou, ama o próximo como a si mesmo. E de fato, você só vai amar o outro da forma como você se ama. Então é muito importante que você se ame de verdade e que você ame o próximo de verdade, sabe? E de verdade com honestidade, na contradição, na dor. Ganhei um abraço! Mas e as pessoas falam muito pouco. Assim, eu tenho uma frase que eu repito muito, mas cuidado, meu pai doeu muito e eu não acho que eu fui suficiente. Eu não acho que eu fui suficiente no cuidado com meu pai. Mas eu lembro um dia que me doeu muito, que foi um dia que eu vi meu pai nu pela primeira vez na vida, eu tinha 20 e tantos anos, e que ele já não tinha consciência do corpo dele e tal, e meu pai teve uma super diarreia, assim. E eu ajudei, a gente estava no hospital e não vinha nenhuma enfermeira, e aí eu fiz tudo, eu dei banho no meu pai, eu arrumei meu pai. E eu fiquei com essa frase ecoando na minha cabeça, que amar de verdade alguém é pegar a merda com a mão, sabe? E pra mim, isso virou amor. E eu não consigo lidar com nenhum amor que não seja capaz de verdade. De merda. Que não seja de verdade. Porra, a gente vai se amar de verdade, sabe? E isso não tem a ver com amor romântico. Isso não tem a ver com a monogamia. Isso tem a ver com eu amar minhas amigas profundamente, meus amigos profundamente, com a minha família profundamente. E tem que ser real. E aí entra num lugar que eu acho extremamente cristão. Isso pra mim é o que Jesus estava falando, sabe? Isso não tem a ver com sexo. Isso não tem a ver com buceta. Isso não tem a ver com pau. Isso tem a ver com a vida. A sexualidade é o de menos perto disso, sabe? E eu acredito muito nisso, assim, nesse amor que ele é ético, estético e mítico, assim. Eu acredito muito no amor mesmo, assim. Eu acredito com todas as minhas forças. Nossa. E sim, Magil, passando o amor, que é algo muito importante na nossa vida, o que é que nós podemos esperar mais da Magil? Eu não sei, eu já tô dando o meu melhor. Mas, por exemplo, tens a Ginginha Poética, que é um evento bastante sonante, pelo menos para mim, no panorama da poesia em Lisboa. E queria saber quais são os próximos eventos, o que é que tem planeado. Vem aí o Jambu, não vem? Vem só a Ginginha? Não. O que eu tenho planejado mesmo, e eu tenho gostado muito de fazer isso, são os cursos. Então, o Núcleo de Dramaturgia Feminista vai ter uma nova turma agora em março de 2022. Eu tô bolando um curso que eu tô chamando de A Revanche da Voz, que é um curso de palavra falada. Então, pessoas que escrevem de spoken word, Isso, com uma certeza, formação. Uma formação. Isso, e totalmente da mesma chave do núcleo, totalmente independente. A ideia é essa. Ok, agora tocamos num ponto que eu acho... Como é que é dizer isso? Como é que tu vais ensinar a alguém como é que ele deve falar? A partir dele próprio. Não é como. É a mesma coisa que eu faço no núcleo. No núcleo eu não ensino a escrever. No núcleo eu olho o que você escreve e falo sobre o que você escreve. Não é eu te dando técnicas, mas a sua técnica que a gente torna consciente para que você possa usar da sua melhor forma, sabe? A ideia da revanche da voz é a mesma coisa. Dentro da forma como as pessoas já fazem, como que elas podem aprimorar dentro delas. Porque eu não acredito em nada que venha de fora para dentro, é sempre de dentro para fora.
Então, o que você já tem, como você faz ser mais potente o que você já tem. Como que você enxerga, às vezes, coisas que você próprio não conseguiria enxergar, sabe? Sim, deste-me uma boa explicação e pronto, pelo menos para mim respondeu as minhas dúvidas, porque quando eu vejo uma formação de spoken word, só penso alguém a dizer o que estás a dizer está errado. Há uma forma certa de exteriorizar isso. E aí meu cu, né? Não existe, concordo. Sim. Desculpa, falei outra palavra. Mas aí meu cu, não existe. Então qualquer pessoa que fale poetry slam é isso, spoken word é isso, dramaturgia é isso, poesia é isso... Não vou ouvir, não quero ouvir. Eu quero saber o que você, vivo, pode criar. Porque o Aristóteles, quando estava vivo, criou a forma dele. Sabe? Se a gente pensar Maya Angelou, que é uma puta pessoa da spoken word, né? É uma puta! Puta, pra mim, é um advérbio de intensidade. A Bagio acabou de chamar a Maya Angelou puta. Não fiz isso. Eu falei puta como advérbio de intensidade, só pra deixar claro. Que é uma puta pessoa que eu admiro. Que é uma puta pessoa do spoken word, a Maya Angelou, como eu tava falando. Ela tem um jeito de falar que é totalmente diferente de qualquer outra pessoa do spoken word. E você vai dizer que ela não faz do jeito do spoken word, né? Não existe um jeito do spoken word. Eu acredito muito numa metodologia da autonomia. Uma metodologia que vem de dentro para fora, sabe? Simplesmente é estruturada. O que tu ensinas às pessoas é a melhor forma de se expressar. A melhor forma de ser plenamente quem você é. Para mim, se eu pudesse dizer minha missão na vida, assim, seria fazer com que as pessoas sejam quem elas são. E que se eu puder ajudar nisso, eu vou ajudar. E às vezes ajudar a ser quem é só falar, tá tudo bem. Sabe? Porque a pessoa quer, mas ela tá com medo, aí você fala, não, ei, tô de mão dada. Vamos. Você vai fazer o que você quiser, eu tô junto. Bora. Isso já faz muita diferença, sabe? Então é um pouco nisso que eu digo quando eu quero ajudar as pessoas a serem quem elas são. Eu quero dar a mão para que as pessoas sejam... A Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, tem uma frase que eu adoro, que é... Isso é um livro de... É um livro, é um romance que eu gosto muito, que é Paixão Segundo GH. E a Clarice diz, dar a mão a alguém é sempre o que eu esperei da alegria. E pra mim é isso, assim. Pra mim o que me faz feliz é dar a mão pra alguém. Pra pessoa fazer o que ela quiser, porque eu também vou fazer o que eu quiser, mas eu quero estar de mão dada, sabe? Eu acredito muito no amor incondicional. E o amor incondicional não é seja o que eu quero que você seja, é seja absolutamente o que você quiser, eu também vou ser absolutamente o que eu quiser e a gente tá junto, sabe? Isso pra mim faz muito sentido. Mas quem pode responder isso é a Irma. A Irma vai responder como ela quiser. Você tava a jogar aí uma coisa. Não, é porque a Irma sempre fala que ela se soltou muito. Depois que a gente fez a agendinha. Mas eu imagino que sim, né? Porque ela tava bêbada na maior parte do tempo também. Sim, ok. Eu depois falo com ela. Pra terminar? O problema é que eu não sei como terminar. Não, então eu posso emendar assim? Por favor. Mas é isso, eu gosto muito de ver a pessoa sendo plenamente quem ela é. Então, por exemplo, eu tô muito orgulhosa de estar no primeiro episódio. Muito orgulhosa de estar no MantraCast. Já ficou pronto. E eu não tenho como agradecer-te. Já disse isso várias vezes, mas é como os acasos da vida. É aquelas coisas que acontecem que é suposto acontecer. E eu fui à procura e encontrei-te a ti. Uma pessoa que me inspira bastante, que desbloqueia as coisas e obviamente tem sempre a minha parte, mas nada disso seria possível se não fosse o teu sim. Mas eu sou muito... Eu sei que eu sempre falo isso em todo mundo. Mas o sim é o que faz mover o mundo. Não, mas é que eu sou... E tu estás a fazer mover o mundo. Mas é que eu sou muito sua fã, Gilson, muito. Desde a primeira vez. Eu sou muito sua fã. Sua fã. Porque desde o primeiro dia, assim, eu senti muito isso no Todo Mundo Slam. Eu sempre brinco, conta a nossa história. Mas é porque eu senti muito, assim, você chegou com o olho brilhando, sabe? Com um pouco de medo, mas com o olho brilhando. E você tava com uma coisa de, eu quero falar poema, mas o que tá acontecendo? Quem é essa louca que tá falando assim comigo? Os ricos enormes.
E pra mim foi um momento muito lindo, assim, de te ver entrando no Todo Mundo, com aquela vontade de falar poema, sabe? E a primeira vez tremendo e falando, e depois vindo sempre muito apaixonado, sempre muito entusiasmado, assim. Pra mim sempre é lindo ver o seu processo. E é muito lindo ver o Gilson de 2019 e o Gilson de 2021, sabe? E eu quero ver o Gilson de 2022, 2023, 2024, porque é lindo ver você nesse processo, é lindo. E é isso, sou muito sua fã e é muito feliz de estar aqui. Acabamos agora por a emissão. A Magil disse que o Della Mantra é fantástico, por isso vamos aceitar, people.